tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional 14 de 30 para se tornar uma mulher de oração. Seja bem-vinda, minha preciosa do meu coração. Já leu tua Bíblia hoje? Já fez o teu devocional? Ainda não? Se a gente se alimenta do que é físico, a gente também precisa se alimentar do espiritual, né? Nossa mente, nosso espírito precisa desse alimento. Se ele não estiver se alimentando do bom, pode ter certeza que o ruim está ali, né? Então, pega a tua Bíblia, pega teu caderno, tua caneta, bora anotar para fixação, né? Eu só aceito alunas que estão aqui, ó, escrevendo. A escrita nos ajuda a absorver pelo menos aí 30% do que a gente é dito e escutado, tá bom? Vamos que vamos. Não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões, consulta, verifica, tá? E hoje o nosso encontro reconhece e cumpre o seu propósito. Hoje você vai sair daqui sabendo o que é propósito, sabendo reconhecer o seu e sujeitar o nosso propósito ao que o Senhor quer para a nossa vida em tudo, tá bom? Vamos que vamos. Não ter senso de propósito na vida é algo perigoso. Podemos acabar fazendo escolhas erradas, realizar coisas insensatas, ficar frustradas e insatisfeitos ao cair nas armadilhas do inimigo. Trata-se de um desvio temporário de um caminho geral, quando tropeçamos brevemente na estrada da vida. Entretanto, por ser um senso de propósito, logo nos endireitamos e retornamos para o rumo correto. Ter um chamado ou um senso de propósito nos impedirá de sucumbir quando enfrentar temores e fracassos. Que a gente vai saber qual é o nosso alvo, né? Impedirá que desperdicemos o nosso tempo valioso fazendo algo que não é certo. Existem pessoas que desperdiçam a vida com drogas, com álcool, com jogos de azar, pornografia, mentira, com várias outras coisas, né? O nosso tempo tá aí correndo e muita gente, muitos de nós, estamos vivendo por viver, deixando a vida me levar. O nosso chamado nos afasta desses males e nos impede de acontecer ou nos impede de acontecer, antes de tudo, tá? Tenha a convicção de que todo sofrimento e toda dor que sinta nos anos anteriores à minha conversão se deveram ao fato de eu não ter Jesus nem o Espírito Santo em mim, nem o senso de propósito para minha vida. Ela tinha desejo de morte, ela tinha desejo de se destruir, uma tristeza, uma angústia, ela não sabia por quê, né? Aí aqui ela diz, a coisa mais valiosa em minha vida foi a presença de Deus, que trouxe amor, aceitação, rejuvenescimento, trava a língua, força, libertação, cura e restauração. Era diferente de tudo que eu já havia sentido, era inconfundível, ela tinha um senso de pertencer, né? Quando a gente aceita o Senhor, a gente tem esse senso de pertencimento, esse senso de importância, né? Foi isso que ela sentiu. Não digo que me tornei perfeita, porque depois de aceitar Jesus, o Senhor na minha vida, ainda cometo erros. Fiz coisas tolas, das quais me arrependo, fiquei desapontado com pessoas também. Tudo isso era parte do processo do crescimento no Senhor. Tropecei, mas sentia a forte convicção de que, por ser filha do rei, havia coisas destinadas para mim melhores do que as profundezas em que eu havia me deixado cair. Eu não cheguei ao ponto que ela chegou, mas só a gente sabe, né? O senso de angústia, o senso de destruição, de medo, que se encontra as pessoas que não têm esse propósito, tá? Antes de ter o senso de propósito por Deus, sentia-me sufocada na vida e não conseguia encontrar ar fresco. Estava afundada. Né? Era tipo, no meu caso, um senso de medo, um senso de angústia, né? Um desejo de se livrar daquilo e não saber como. Aqui ela conta, né? Jesus restaurou e me convenceu de que eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito na tua vida, tá? Não se esqueça. Não importa o que você esteja pensando, achando, vivendo. Sei que esse propósito é bom porque Deus é bom. Reconheça que você tem um propósito. Se nós somos cristãos, temos um propósito, tá? Não se baseie sobre o senso de propósito naquilo que o mundo diz ser valioso. É entender que nem sempre é ser famoso é que ter um propósito. Nem sempre é ter fama, é ter propósito. Nem sempre é ter dinheiro, é ter propósito. Tudo isso são consequências de ter uma vida abundante, né? Propósito é o que Deus nos designou para fazer. É aquilo que você faz de propósito para o Senhor. Eu estar aqui é um propósito.
né? Eu estar aqui falando com você, separando esse tempo todos os dias para trazer essa palavra, é um dos meus sensos de propósito, de contribuição para o reino. Porque um dia alguém falou, né? Eu também me alimento de pessoas que estão falando da palavra também, né? Porque eu também preciso me alimentar. Se você já possui um forte senso de propósito e chamado, seja grato, pois nem todos o têm. Ore para nunca perdê-lo de vista. Peça a Deus que redefina a visão que lhe deu para permanecer no caminho certo e não ser desviado ou afastado por atividades ou distrações desnecessárias. Caso não possua um senso de propósito, tenha apenas a sensação vaga que possui um propósito, mas não faz ideia de qual é ela, pergunte-se, em que eu sou bom? Né? Se tem um dizerzinho que é até chinês e japonês, que fala Ikigai, né? Ikigai é o senso de propósito. Que é um propósito? É aquilo que eu sei fazer bem, são várias rodas, tá? Aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu gosto de fazer, né? São duas rodas. Sei fazer bem, gosto de fazer, consigo ganhar dinheiro com isso, tá? Então tem que se reunir esses 3 rodas e no meio é o teu propósito. Perante a palavra, aqui o que ela fala, né? O que eu gosto de fazer, o que eu aprecio fazer, né? Que tipo de trabalho eu poderia fazer se aprendesse habilidades necessárias? Que tipo de habilidade eu gostaria de aprender? O que eu quero fazer bem, né? O que eu gosto de fazer, o que eu posso ganhar bem, né? E o que eu posso contribuir, né? Para o outro, para a vida, para a sociedade, para o mundo. Se tiver dificuldade em responder essas perguntas, peça a alguém que confia que lhe ajude a completar a lista. Olha o exercício, tá? Não espere conhecer todos os detalhes do seu propósito e chamado. Às vezes, o simples fato de saber que você possui um chamado, um propósito, é bom bastante para mantê-lo no caminho certo. Sempre que sentir confusão e dúvidas quanto a isso, volte para aquilo que você sabe ser seu chamado. Um exemplo. Eu naturalmente gosto dessa comunicação, né? Eu amo, me sinto com sensação de completude. Não é à toa que eu sou corretora de vendas, né? Sou corretora de vendas, sou vendedora, sou executiva de vendas. E eu entrei nisso como algo que eu necessitava ter um emprego. Mas hoje eu tive várias outras oportunidades de trabalhar com outras coisas, mas eu tenho uma decisão, hoje eu tenho 25, né? Então, eu tenho a decisão de continuar sendo corretora. Porque eu gosto dessa comunicação, do explicar, do mostrar, né? E sempre senti isso latente em mim, lá na infância mesmo, com muita timidez. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu ainda sou uma pessoa introvertida, né? Que é aquela pessoa que não gosta muito de se expor, mas eu ainda gosto da comunicação. Essa comunicação do cara a cara, do olho a olho. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para servir para a glória dele, e não ser, ao ser, para a glória dele, ao ser a mão do Senhor estendida aos outros. Sermos um canal de bênção na vida dos outros. Esse é o nosso principal propósito. Nosso propósito é chamado na terra adorar a Deus, né? Nós temos então dois pontos. Adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Fazer a vontade dele. Da vida de quem precisa também, está com sede, está necessitado, ouvir uma palavra amiga, tá? Uma das coisas maravilhosas que acontece no decorrer de adorar o Senhor é que Ele nos concede revelação para a vida. Louvá-lo ajudará-nos a cumprir o propósito. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7,15. Você não sabe o que é paz até o momento. Peça, suplique. Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento. Ele nos dá a liberdade também, Senhor, peça. Você não tem peça, Senhor, me dá a tua liberdade. Né? Ele nos chama cada dia a se tornar semelhante a Ele, a buscar as coisas do alto, não só daqui da terra, né? Se você já teve um forte senso de propósito no passado, mas nessa etapa da vida sente que pode tê-lo perdido, não se esqueça que muitas coisas podem contribuir para isso, as coisas acabam se somando, né? Nada é em vão na nossa vida, né? Que a gente tem aprendido, nada. Né? Conhecer um propósito não significa que tudo aquilo que você fizer será carregado de profunda significância. Deus usa o trabalho que fazemos para nos preparar. Né? Como eu falei, eu descobri as vendas, mas não sabia que desde sempre o Senhor queria para mim a comunicação. Né? Essa comunicação está na minha essência, né? Existe um amor por isso. Tanto é que eu mudei de vários produtos, já foi de roupa, cama, mesa e banho, já foi de moto, hoje em dia de plano de saúde. Então, o defender uma ideia faz parte muito do meu propósito, tá? O ensinar, o explicar, tenho um amor por isso. Qualquer seja o seu trabalho, sujeite-o ao Senhor, para a glória dele, né?
Tudo que fizeram faço de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O Senhor nos chama para honrá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Ele nos chama para que a gente possa, tudo que a gente for fazer, adorá-lo, bendizê-lo, né? Porque assim a gente consegue ver as promessas, né? A gente vê as consequências positivas dessas decisões. Se você sente que está no emprego que não corresponde àquilo que deveria fazer, peça ao Senhor que tire dele e o coloque em algo que cumpra o seu real propósito, tá? De repente o nosso emprego hoje, o que a gente faz hoje, é um complemento do que vai ajudar a eu ser no futuro, a eu fazer de melhor o outro serviço, tá? Se o seu trabalho te abate, te deixa doente, deprimida, ansiosa, ou parece a atividade errada para você, peça a Deus que lhe dê uma nova visão para a sua vida, né? Meu pedido, ultimamente, você pode fazer esse pedido com sinceridade. Deus, me dá clareza, me dá clareza. Como eu posso contribuir mais para ti? Como eu posso ser mais o que tu quer, né? Você pode ser uma vida dinâmica e de poder e propósito em qualquer trabalho que estiver realizando, se for a vontade divina. Porque tudo que a gente faz, se o Senhor estiver comigo, vai prosperar. Né? José, mesmo na prisão, onde ele botava a mão, ele prosperava. Né? Mesmo na prisão, mesmo como escravo, prosperava. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Né? Se eu não me engano, era Davi, que tem uma partezinha na palavra que fala: e tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Né? Se o Senhor é comigo, só não vai prosperar se for uma prova, se ele não quiser, né? Se for uma prova para ter uma aprovação. A despeito do que fizer, quando sua maior motivação for ajudar os outros, se tornará a sua maior fonte de satisfação também. Fora da palavra, propósito é isso, tá? Propósito é algo que eu faria mesmo se eu não fosse pago, tá? Pode pesquisar. Ikigai é o nome do livro, né? Propósito é aquilo que a gente faz em prol do outro, não é pensando em si, né? Um empreendedor, alguém que vende calças jeans, né? Ele está cumprindo o propósito dele, ele está contribuindo para pessoas, mulheres se sentirem melhores, mulheres se sentirem bem vestidas, né? Mulheres se sentirem elogiadas, né? E assim ele está tendo renda através disso. Então, um empreendedor, ele faz isso, ele resolve, dando exemplo de empreendedor, né? Empreendedor, ele resolve coisas, né? Ele ajuda a ter soluções em problemas. Quanto mais problemas nós resolvemos de pessoas, a gente mais ganha e mais pessoas estão com esse problema resolvido e satisfeitas, né? Então, aqui ela fala sobre a unção de Deus, né? O Senhor nos chama para ter os dons e talentos, né? O Senhor deu a unção a Sansão, né? O Senhor deu a unção a Saul. Foram pessoas que elas simplesmente ignoraram, elas simplesmente desvalorizaram. Tenho aprendido agora recente, a gente tem tudo aquilo que a gente honra. Quanto mais eu honro, mais perto eu tenho. Quanto mais eu desprezo, mais eu expulso de perto de mim, menos eu tenho, né? Então Saul não valorizou o reinado que Deus deu a ele, não quis obedecê-lo. Sansão do mesmo jeito, ele tinha um propósito de vida e ele não valorizou o talento que Deus deu a ele. A gente vê o contrário também. Deus honrou Davi, Deus honrou José, Deus honrou Abraão, Deus honrou Jacó, e assim foi, né? Então, a gente deve ter esse senso de perceber que tem coisas que é nosso e tem coisas que somos apenas mordomos. Tudo, né? Tudo é nosso, né? Nosso, tudo é dele. A Bíblia diz: você tem uma unção que procede do Senhor, do Santo. A unção que receberam dele permanece em vós. Unção é o Espírito Santo com a gente dentro de nós, né? Nos direcionando para que vocês vivam de maneira digna a Deus que chamou para seu reino de glória. Né? Se você não percebe, não sabe se tem essa unção, peça, busque, né? Para que você consiga utilizar dela, através dela, você viver o propósito de Deus na tua vida. Se a vida ficar difícil demais, é porque você está tentando viver com os próprios esforços, querendo fazer sozinho as coisas acontecerem. Eu vivo nessa gangorra constante. Eu fico constantemente perguntando. Gente, não sei se vocês conhecem minha história, mas eu comecei a trabalhar desde os 12 anos. Eu era uma babá, já fui doméstica, de vendas, não quis sair mais, né? E o Senhor, ele tem trabalhado na minha vida nesse sentido, né? De eu entender o que é na minha mão, do meu braço, o que é do braço dele. Então, eu fico
no equilíbrio entre até onde eu devo ir, Pai, até onde eu devo fazer, Senhor, né? Porque às vezes a vida fica pesada, como ela já ficou de 1 ano e meio pra cá, antes, né? Ela estava pesada, Senhor, eu não aguento mais tentar com os meus esforços, né? E aí a gente tem mentores, né? Mentor é aquela pessoa que você escuta o que ela fala e você decide não errar naquilo. E existem mentores que são pagos, né? Existem mentores que estão aí gratuito, a internet está aí com um mundo de informações para nos dar. Eu quero um mentor de emagrecimento, eu quero um mentor de riqueza, eu quero um mentor de finanças, eu quero um mentor de trabalho, né? Então, eu acompanhando uma das minhas mentoras, ela disse uma frase, uma oração, né? Que nessa oração tinha assim: eu abro a mão da força do meu braço e do voz que comanda o Espírito, né? Como eu sempre, desde os 12 anos, eu trabalhava, eu queria sempre fazer. Eu sou muito, não sei se você acredita, mas existem os estudos que chamam-se Yin Yang, né? Yin Yang. Yin Yang é um negativo e o positivo, né? Yin Yang é o nosso lado enérgico, que predomina o masculino. Todos nós temos as polaridades masculina e feminina, tá? Quem tem muito do feminino tem muitas atitudes puxadas pro feminino, que é depender, cuidar, né? O lado assim bem maternal, né? O lado masculino, prover, trabalhar, executar. Então eu tenho muito enraizado em mim esse lado executora. E nisso o Senhor precisou trabalhar isso em mim, diminuir, porque eu tenho que entender que eu posso sim trabalhar, posso sim fazer, posso sim correr, que o Senhor ele abomina a preguiça, o Senhor fala que digno é o obreiro do seu salário, né? A gente é feliz no nosso trabalho, no trabalho das nossas mãos, mas a gente também tem que entender que existe um limite entre o que eu devo fazer e o que eu devo depender. Então, para mim tem sido bem desafiador, tá aqui abrindo meu coração. Então, a vida ficou difícil para mim. Todos os dias eu tenho um desafio de saber o que eu preciso fazer, até onde eu vou, né? E o que eu não preciso fazer, mas depender, né? Depender. Então, você pode se lançar se você é parecida comigo, vai ser um desafio. Se você não é, parabéns, você está no caminho certo. Busque o Senhor em louvor e oração, e Ele dirá para onde você precisa ir. Deus o capacitará a fazer aquilo para o qual o chamou. Você ainda assim, com o que eu te falei aqui, você não descobriu, ore, converse com Ele. Sempre aqui, Senhor, vamos aqui conversar com sinceridade. Me conta o que tu quer para mim, o que eu preciso fazer hoje. Eu tenho tido essas orações. Senhor, o que tu quer que eu faça hoje? Me ajuda, o que eu quero que eu faça hoje? Né? Aqui a gente vai para a nossa palavra do dia, né? E aí a nossa palavra do dia aqui. 2 Tessalonicenses 1:11. Orando constantemente por vocês, se eu não me engano foi Paulo que fez esse livro, para que o nosso Deus os faça dignos de vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé, tá? Então, que o nosso pedido seja esse: Senhor, me ajuda a cumprir o nosso propósito, ajuda a cumprir o meu propósito, me ajuda a cumprir o meu propósito, tá? E a nossa oraçãozinha, vem comigo. Senhor, tu conhecias mesmo antes de eu nascer, obrigada porque me predestinaste para a salvação e conformaste a imagem de Jesus. Agradeço-te por teres me chamado e preparado para render glórias a ti. Dá-me a percepção clara de qual é o teu propósito em minha vida. Ajuda-me a compreender qual é a esperança do meu chamado, a maravilhosa grandeza do teu poder, capacitando-me a cumprir o meu propósito. Peço-te que tudo que eu faço colabore com teus planos e propósitos para a minha vida. Mostre-me os dons que colocaste em mim e em melhor maneira de desenvolvê-lo e usá-los para o teu louvor. Capacita-me a permanecer firme em teus caminhos para que o teu propósito se realize em minha vida. Sujeito o meu trabalho a ti e oro para que eu sempre faça tua vontade em tudo aquilo que empreender e que eu exerça bem todas as minhas funções. Peço-te que todas as coisas que se realizar sejam agradáveis a ti e àqueles que quem trabalham. Nenhum emprego é pequeno ou grande demais, contanto que seja aquilo que me chamaste para fazer. Consolida a obra das minhas mãos para o prazer da tua glória. Ajuda-me a entender qual é a esperança do teu chamado, do meu chamado, que em Efésios 1,
E aí, Laiane, tudo bem? 17, 18. Capacita-me a ser firme, a não ser abalada e a permanecer sempre dedicada à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não será inútil, desde que venha de ti e seja para ti. Ajuda-me a viver cada dia com a profunda percepção do teu propósito em minha vida. Para quem chegou agora, Laiane e mais, estamos falando hoje de propósito, nossa vida com um propósito para ele, né? Para desejo dele. Acabamos de fazer essa nossa oração de pedido que o Senhor nos direcione com o nosso propósito, né? Qual é o meu propósito? O Senhor me ajuda a ter esse propósito, a entender o meu propósito de vida, utilizar esse meu propósito no meu trabalho, na minha vida diária, né? Que eu possa ser contribuinte para o teu reino também, né? E para fixação, 2 Tessalonicenses 1:11, né? Onde ele fala em uma das cartas que ora constantemente por vocês, para que o nosso Deus faça digno da vocação, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé, né? Quero te agradecer por estar comigo mais esse encontro 14/30, que a gente possa ser como Davi, né? Que cumpriu o seu propósito, como Jacó, como Abraão, como Isaac, cada um com seu propósito. Que nós não sejamos, né? Exemplos ruins também são bons para a gente não se guiar, né? Que não sejamos como Saul, né? Que simplesmente desonrou aquilo. Obrigada! Desonrou os cabelos soltos, né? Saul desonrou aquilo que Deus deu na mão dele, né? Quis fazer seu próprio querer. Sansão desonrou aquele dom que Deus deu para ele, que não era só para ele. Nossos dons não são só pra gente, tá, gente? Nossos dons são para os outros. Isso é senso de propósito. Propósito é contribuir para o outro. Quanto mais eu contribuo para o pau do outro, mais eu ganho, tanto espiritual como financeiro, tá? Isso é ter propósito. E nosso encontro de amanhã vai ser sobre encontro 15/1. Desfrute o amor de Deus. Como você pode desfrutar o amor de Deus? Gente, eu falo aqui, mas eu também às vezes estou precisando dessas palavras, tá? Como eu posso desfrutar o amor de Deus verdadeiramente? Né? Aqui ela vai dizer 12 maneiras pra gente desfrutar desse amor, tá? E aí, se você ficou em dúvida sobre o nosso encontro de hoje, não esquece, se quiser, baixa o livro 30 Dias para se tornar Mulher de Oração. Eu tenho ele pronto em PDF. Se quiser o físico, tem na Amazon. E a oração de hoje, que eu amo essas orações que ela tem, que às vezes eu mesma não sabia como orar, como escrever, né? Eu posso te passar no direct, é só me chamar lá. Tá bom? Obrigada, Laiane. Sabe que a minha linguagem de amor é elogio, né? Palavra de afirmação. Nos falamos lá no Zap, viu? Pois, gente, obrigada pela tua companhia. Qual a parte que mais fez sentido pra ti? Coloca aqui embaixo, tá? Quero saber o quanto o Senhor tem falado na tua vida através desse livro, né? E não esquece, alguém precisa ouvir essa palavra. Eu estou aqui contribuindo pro reino para você ouvir. Se fez sentido, manda para aquela amiga. Tá esperando só você mandar para ela. Ela nem sabe, nem percebe. De repente você pode ser um canal de bênção para a vida dela, tá bom? Não esquece de compartilhar com alguém que também precisa. Nos vemos amanhã nesse mesmo bate-canal. E até a próxima!